des filles. Et nous pouvons nous bénéficier à Bon mwana azwa lipamboli ya papa. qui parle la même langue que mon pai. Esengeli balangage moko na papa. Qui cherche comme mon pai. Esengeli amona lolenge papa. Il cherche différemment de pai. Ce que zo komona lolenge mosusu. Nous voyons qui bénéficie à personne de pai. Kokoka kozwa lipamboli ko Élise papa. bénéficie à personne d'Élie. Azwa ki lipamboli ya Élise. Élise t'es voilà comme Élie. Ote Élise amekole ko lokola Élise. Cherche comme Élie. Amekola ki komona lokola Élise. Élise nous consécure. Esika Élise akokaki te. Elle fait agua. Ya bande ko lokola. Élise nous cadre d'Élie. Abane ko bawapi nzambe. Ah, lilana ya kobola moko. Ekobebisa saki mobimba mpe pani. Nayebi solo. Soki nga nana moto pembeni. Ye akoinfluence nga. Ape na koko influence. Kasi yo mokristo. Ozobanga nzambe. Baninga na yo pembeni. Bato babanga nzambe. Bosolola nde nini? Bosolola nini? Naokanisisa yo. Baba nokanisisa yo. Oyebi bisu kwa. Tango yo kanaka. Tango bato basaka. Tango bazoyemba. Tango bazoyoba. Tango bazoyolata. Tango. Mokolo mosusu kobuka. Wando oluka lelo. Eza kabilo kalamu. Oyo baasuna. Bisika konduwa koba. Oza na bisika sakele koba. Oza na bisika sakele koba. Bisika leo kama koba koba. Oza yo mokwate. Oza na posa baninga. Baninga malaya. Oba zada konguma. A verdade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo. Inclinamos a nossa cabeça na presença do Senhor. Fala que Deus fala para mim. Fala, Deus, fala para mim nesta manhã. Que a sua palavra possa edificar a minha vida. Que a sua palavra nos faça bondade. Touche mon cœur dans ta présence. Toca o meu coração na sua presença. Fala nesse Deus que fala para a sua vida. Que o culto de hoje não passa em vão para você. Oremos em nome de Jesus. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire Seigneur. Ce matin, toye liboso à présence na yo. Toye liboso na yo, tolingi toyo kamotote. Toye liboso na yo, tolingi toyo kayo kolobela biso. Parlez-nous au travers de ta parole. Papa, que ta présence est banako simba bafina biso. Que ta présence est banako sala biso bola. Seigneur, parle-nous, édifie nos cœurs. Que ta présence est banako se manifester. Lobela biso, Seigneur. Nous allons un simple instrument, pas de gloire. La Bible déclare, na moment na bangwa détresse babele la kiyo. Zambo tinda ki le lobapele lobekango la ki. Délivre un cœur ce matin. Délivre une âme ce matin. Au nom de Jésus. Ndeto bon de libongo. Petolobi, merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Amen. Amém. Est-ce que tu veux lancer ma boca? Podemos aplaudir para a glória de Deus. Acclame très fort pour le roi des rois. Aplaudo fortemente para a glória de Deus. Ceux qui comprennent qui sens au papa ni akakali sabiso na poko na tongo lelo. Vamos ver o sentido que Deus quer nos ensinar. Eu não sei se você entendeu o sentido da palavra que o Pai acabou de nos dizer. Lorsqu'il s'agit de louer le nom de l'Éternel. Quando nós queremos louvar o nome do Senhor. Lorsqu'il s'agit à adorer comme Quando nós queremos adorar o nome do Senhor. Temos que fazer de todo o nosso coração. Será que tem alguém que está disponível para aplaudir para a glória de Deus? Se há alguém que pode celebrar a grandeza do Senhor. Há alguém que pode celebrar ou elevar o nome de Deus.
útil. Alguém pode levar o nome de Deus. Há muitos morreram de coronavírus. Mas Deus te deu fogo de vida. Ce n'est pas à cause de ton offrande. Não é por causa da sua Ce n'est pas à oferta. cause de ton argent. Não é por causa do seu Ce n'est pas parce dinheiro. que tu es intelligent. Não é porque você é Ce n'est pas parce que inteligente. ça a plano de Não saúde. é porque você tem Ce plano n'est de pas à cause de saúde. ton travail. Não é porque você Mais c'est à tem cause du nom de la bonté mas de é pela l'Éternel. bondade e a graça do L'Éternel t'a Senhor. fait la grâce. O Senhor te fez a Est-ce graça. qu'on peut payer offrande Você pode dar d'adoration? oferta de Est-ce qu'il y a adoração. quelqu'un qui peut donner l'offrande de louange? Alguém pode dar oferta de louvor. L'offrande qui ouvre le ciel. A oferta que abre o céu. L'offrande qui ouvre la faveur de A Dieu. oferta que abre o favor de Merci, Deus. Père. Obrigado, Pai. Merci Père. Obrigado, Pai. Merci Adonai. Obrigado, Nous te Adonai. célébrons le roi des rois. Celebramos o Rei Nous te dos Reis. célébrons l'agneau de Dieu. Celebramos Nous t'exaltons, toi qui es au-dessus de toutes les choses. Nós estamos a celebrar Tu que es está em Dieu, cima tu de es todas as digne, coisas. Père. É Deus que é Tu es le digno. Dieu qui mérite ton trône. É o Deus que recebe Il toda est comme a toi. glória. Não, ninguém é Il igual a est ti. égal à toi. Ninguém é igual a Merci, ti. Père. Obrigado, Pai. Merci pour ta présence. Obrigado pela sua presença. C'est ça dans la présence de Dieu. Obrigado pela presença do C'est Senhor. ça la véritable adoration. Esse é o verdadeiro adoração. C'est ça la véritable offrande. Essa é a verdadeira C'est ça oferta. élever le nom du Seigneur. Essa é levar o nome do Senhor. Tu es seulement l'homme de Dieu. Só adorar o nome do Dis Senhor. des paroles qui va célébrer son nom. Não outro que nós podemos celebrar nesta manhã. Et sous cette même atmosphère, nous faisons la Bible na biso. Vamos abrir as nossas Bíblias. Genèse chapitre 8. Gênesis 8. Genèse chapitre 8. Gênesis capítulo 8, Le verset 20 au verset 22. versículo 20 a 22. Amen. Genèse Gênesis 20. Et non, chapitre 8, pardon. Gênesis capítulo 8, Le verset 20 au verset 22. versículo 20 Ce qui a te suit, tout 22. le dit gloire à Jésus. Quem encontrou diz glória a Jesus. Nazotanga na français, moko na moko tangi na Bible za Cada langue vai Bible fazer na a ye. leitura segundo a sua versão. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bétails purs et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il y a que souligner vraiment dans verset 22. Amen. 1 roi chapitre 17. 1 roi 17. Totangi du 8e verset au 16e verset. 8 à 16. Amen. 1 roi chapitre 17. Le verset 8 au verset 16. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit:
Ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Aplaudimos para a glória de Deus e assentamos com a paz do Senhor. Seja louvado por esta manhã. Estamos a ver que estamos em vida, temos boa saúde para a graça do Senhor. Se não fosse Deus, bem amado, não estaríamos aqui neste lugar. Depois de tudo que o mundo está passando, mas a graça de Deus é palpável nas nossas vidas. Eu sou muito honrado de estar no meio de vocês. É muito alegre de estar na casa do Pai. Amém. Eu agradeço, dou obrigado ao meu pai, pastor João Massaki, pelo favor que ele me concedeu de estar mais uma vez diante de vocês para falar da parte do Senhor. Obrigado a todos os servos de Deus presentes. Obrigado você que saiu da tua casa até neste lugar, para que possamos permanecer na presença do Senhor. E saúdo todos os irmãos que estão em casa e em todos os lugares que você nos acompanhar, e que Deus possa abençoar todos nós. Que Deus, nosso Papa Massaki, abençoe a todos nós. Saúda o seu irmão que está ao próximo. Já permanecemos muito tempo sem se encontrar. Fala para ele, seja bem-vindo na casa do Senhor. Estamos a falar sobre a oferta. Esse é o nosso grande tema que nós estamos a falar. E durante um certo tempo, nós estamos a partilhar sobre isso, para que nós possamos entender qual é o pensamento do Senhor sobre a oferta. Muitos servos já passaram, falaram de ouro e dinheiro por causa da oferta. E nós vamos aumentar mais um bloco para nós edificarmos o povo de Deus. Nós começamos de quarta-feira, falamos sobre um subtema. Quarta-feira nós falamos por que nós temos que ofertar. E nós falamos a oferta é um dom que nós demos a Deus. É um ato de reconhecimento a Deus. Nós falamos que a oferta é um ato de adoração. E a oferta é aquilo que nós demos a Deus. Bem amado, por que nós temos que ofertar a Deus? Se você na semana não nos acompanhou, vai ser difícil para nós tomarmos tudo que nós falamos. Vamos lembrar rapidamente daquilo que nós falamos. Nós falamos primeiramente, estamos a ofertar a Deus porque é uma realidade espiritual. E nós falamos porque Dieu, au travers de sa parole, nous l'ordonne, nous les Deus, recommande. através da sua palavra, Ele nos recomenda. Et troisièmement, E terceiro, nós falamos parce que c'est une manière pour nous à côté gratitude envers lui. porque uma maneira de nós mostrarmos a nossa gratidão a Ele. Quatrièmement,
A quarta nós pour falamos prendre soin de la maison de é para l'Éternel. tomar conta da casa do Senhor. Et cinquièmement, E a quinta, c'est parce qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. nós falamos que há mais bondade de dar do que Et receber. le vendredi, tu parles sur comment offrir. E sexta-feira nós falamos C'est como toujours important ofertar. de c'est quoi l'offrande? Nós falamos o que é oferta Pourquoi est-ce que tu e offrir? por que nós temos Et que comment ofertar le faire? e como fazer. Bien, mais total, c'est qu'il l'offrande, il y a Caïn et Abel. Nós mostramos a oferta de Caim e La Bible Abel. déclare Abel est qui n'a qu'offrir, ou est-ce qui le prémisse de ses bétails. A Bíblia declara que o Abel ofertou a primícia do seu trabalho. Et Caïn est qui n'a qu'offrir, ou est-ce qui le fruit à bilanganaye. E o Caim deu o fruto da sua Mais la lavra. Bible déclare et l'Éternel porta regard sur l'offrande d'Abel. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para a oferta do Ça veut dire Abel. que Zamba s'épelle là qui n'a offrande Quer dizer, d'Abel. Deus se alegrou com a oferta do Donc ça veut dire Abel. qu'il peut arriver quelque part. E aconteceu em qualquer lugar que nós demos a oferta a Deus e Ele não agrada Et na pour nossa que notre oferta. offrande soit agréée, Para a nossa oferta ser agradável, há princípios que nós temos que il y a respeitar. des choses où le Seigneur te m'a sala. Há coisas que nós temos que Qui fazer. premièrement l'offrande doit être volontaire. Primeiro nós falamos a oferta é Lorsque voluntária. nous parlons sur l'offrande volontaire, Quando nós falamos da oferta on voluntária, utilise le terme nadaba. estão a utilizar o termo nadabá. Nadaba veut tout simplement dire l'offrande volontaire. Nadabá quer dizer a oferta L'offrande voluntária. en dehors que Nzamba se bana ko exiger biso yango. Deus está nos exigir Mais isso, nous devons offrir d'une manière volontaire. mas nós temos que ofertar de uma maneira voluntária. Mesmo que Deus está nos exigir para La ofertar, parole de Dieu nous demande d'offrir à Dieu. mas o que a palavra de Deus nos manda Cela ofertar a Deus ne nous pousse pas à le faire d'une manière contre-cœur. não nos empurra para fazer contra o nosso coração, mas temos que fazer isso voluntariamente. Comment est-ce que nous devons offrir? E nós falamos como nós devemos En ofertar. donnant ce qui nous est précieux. Devemos dar aquilo que é precioso para nós. A oferta tem que ser uma coisa preciosa, uma coisa valorosa. Troisièmement, l'offrande doit être faite dans les secrets. Nós falamos que a oferta é feita no segredo. C'est un secret entre toi et le monde É ensemble. segredo entre tu e Deus. L'offrande des êtres qu'offrir et pas en Zambé. Você não pode vir ofertar Et la a manie Deus bête la balisolo. Non, e c'est pas começa ça a l'offrande. contar a todo mundo que eu dei isso a L'offrande doit Deus. être un acte dans les secrets. A oferta é ato de Voilà segredo. pourquoi Jésus a fait son enseignement dans Matthieu 6 à Zoloba. Por isso deu o ensinamento Jesus no Quand Mateus tu 6. donnes ton aumône, Quando você dá as suas que molas, ta main gauche ne sache pas ce que que ta a main sua droite mão fait. esquerda não pode saber o que a sua mão direita dá. L'offrande est un acte de secret. Nós entendemos que a oferta é ato de Puis segredo. quatrièmement, Tolobaki, E a quarta coisa le nós Seigneur falamos. va offrir avec un cœur pur et disposé. Devemos ofertar com um coração puro e On a disposto. résumé la semaine na biso. Isso é o resumo da semana. Mais là, pendant que je suis en train de préparer le message, Hoje, quando eu estava preparando a mensagem, parler aujourd'hui sur l'offrande comme étant une sémence. Deus me levou para mim falar da oferta como semente. Et aujourd'hui, sous thème, nous développer, E hoje o nosso subtema que nós vamos c'est la desenvolver sémence et la moisson. é a semente e a recolta. Amen. Dans répéter le mot la sémence et la moisson. A semente e Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de la sémence, quando nós falamos da semente, on parle aussi de la moisson. nós estamos a falar da recolta. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsqu'on sème, Quando nós semeamos, donc quelque part il doit y avoir une récolte. e você está esperando em qualquer lugar você Et recolher. puis si on dans Genèse chapitre 8, Onde nós acabamos de ler no Gênesis 8. j'ai tellement aimé ce verset. Eu amo muito esse versículo. C'était après le déluge. É depois do dilúvio. Deus veio para Mais Dieu destruir a a fait terra. grâce à Noé Mas Deus fez a graça no pour Noé construire arche para construir uma arca. afin qu'elle se sauver le monde Para que ele possa se salvar ele e a Et sua Noé família. selon comme l'Éternel l'avait E recommandé. Noé fez conforme Deus tinha De la sorte que recomendado. l'Éternel le lui avait recommandé. Deus recomendou a Moisés, a Noé. Amen. Amen. Et Noé a sauvé aussi des animaux. E aí Noé salvou os Et après animais. qu'il avec de l'eau. Depois de Deus destruir o mundo com água, Et après le déluge, depois do
Noé a offert pas Yanza. Noé veio ofertar a Deus. Bien aimé, ce qui m'a le plus touché dans ces versets. Isso é que chama a nossa atenção. Lorsque Noé a offert pas Yanza. Quando Noé ofertou a Deus, la Bible déclare l'Éternel sentit l'odeur a agréable. Bíblia diz que Deus sentiu ao tal Noé. Et l'Éternel dit à son cœur. E o Eterno diz ao seu Donc coração. ça veut dire que l'offrande de Noé. Quer dizer, a oferta de Noé tocou o coração de Deus. Agradou o coração de Deus. Et la Bible déclare l'Éternel sentit l'odeur. E a Bíblia diz que o Senhor sentiu o cheiro da oferta. Quelle est l'odeur de l'offrande? Qual é o cheiro da oferta que você costuma dar a Deus? Quando Noé ofertou a Deus, Deus sentiu a odor da oferta. Agradou o coração de Deus. E Deus começou a falar. Et ce matin, j'aimerais déclarer. E esta manhã eu vou declarar. Que Dieu parle sur l'offrande de quelqu'un. Que Deus fala na oferta de j'aimerais cada déclarer ce matin. Eu estou a declarar nesta que manhã. l'Éternel puisse se manifester sur l'offrande de Que Deus possa se quelqu'un. manifestar na oferta Lorsque de Noé alguém. a offert pas Quando Noé ofertou a Deus. regarde le discours Zamba Zoloba. Olha bem essa história. Je ne maudirai plus la terre. Não vou amaldiçoar a terra. Deus estava tomando decisão. Ça veut dire que je viens de maudire la terre. Disse ele vinha Mais amaldiçoar a à terra. partir de maintenant, Mas a partir de à agora, cause de ton offrande de por causa Noé, da sua oferta, je Noé, ne maudirai plus la já não terre. vou amaldiçoar a Ça va terra. continuer comme à Deus Kisalobi. continua a falar. À cause de l'homme. Por causa disso, Parce que les pensées du cœur de l'homme que o pensamento do sont coração do mauvaises homem de sa jeunesse. é ruim da sua Et juventude. je ne frapperai plus. Eu não vou castigar. Não vou mais. Não vou mais. Je ne maudirai plus. Já não vou mais Et par le but, je amaldiçoar. ne frapperai plus. E também já não vou mais castigar. Alléluia. Mais pourquoi l'Éternel a dit cela? E por que o Eterno falou tudo isso? À cause de l'offrande. É por causa da oferta de Noé. Aujourd'hui, l'offrande comme étant une sémence. Hoje queria falar sobre a oferta como S'il y a semente. une sémence qui a été plantée, Há semente que foi plantado. c'est que quelque part il y aura aussi une récolte. E em qualquer lugar você vai recortar. Noé a semé. Noé foi semear. Il a offrir des holocaustes. Ele foi ofertar um holocausto. Il a offrir une offrande. Ele ofertou uma Et oferta. le résultat de l'offrande de E o Noé, resultado da oferta de et Noé c'est les fez com que Deus tomasse uma lorsqu'on decisão. utilise, je ne frapperai plus. Quando Deus disse, eu já não Je ne castigarei, maudirai plus. já não amaldiçoarei. Avant, l'Éternel avait Quer maudit. dizer, antes, Deus já tinha Avant, amaldiçoado. l'Éternel avait frappé. Antes do Senhor Mais já tinha parce qu'il y a castigado. eu une offrande, Mas por causa da ça va se oferta, décider à mettre fin à Deus cela. decidiu não fazer Je mais vais isso. décider d'attendre l'élo. Você tem que decidir Que Dieu nesta ouvre manhã. une nouvelle page na vie à mon Que Deus tomoko. possa abrir uma Les página na choses, vida elle de laisse uma qui dans pessoa. les temps anciens. Que possa mudar as coisas À cause antigas. de tes offrandes, Mas por causa da sua ça va former oferta, l'histoire e Yassika. Deus possa abrir uma nova história. Et j'ai aimé dans le verset 22. E eu amei muito no versículo Yo kama 22. kusamba zoloba. Escuta o que Deus está Alors falando. donc que la terre subsistera. Enquanto que a terra existir, La semaille, les semailles, a semente, semente et la moisson, e a recolta, le froid, au frio, o filho, la chaleur, o calor, l'été, e verão, o verão, l'hiver, o inverno, les jours e o dia et la nuit e a ne noite cesseront point. não acabarão. Donc ça veut dire que aussi longtemps que nous avons la mycologie salema, Quando nós estamos a ver os dias reproduzidos, aussi longtemps que nous avons le jour et la nuit, enquanto que nós estamos a ver o dia e nous noite, avons été dans l'hiver. é da mesma forma que nós vemos o sol Ça no va inverno. décider à l'objet. Deus começou a decidir Les dizer, semailles et la moisson aussi ne s'arrêtera point. o semente e a recolta não Et c'est un parará. langage pour dire É uma linguagem que que aussi diz, longtemps la terre va exister, enquanto que a terra la existe, loi de la semence et de la récolte existera toujours. a lei da semente e recolta vão Ça veut existir. dire que quelle que soit la pensée des Quer hommes, dizer, seja que for o pensamento do homem, mesmo as pessoas estão se mais la levantando contra a parole de Dieu oferta, déclare, mas a Bíblia diz, l'Éternel déclare, o Eterno aussi declara, longtemps que la terre existe, enquanto que a terra la existe, loi de l'offrande existera, a lei da oferta la loi de la existirá, semence et de la récolte a lei existera. da recolta e da semente Est-ce que nous existirá. sommes longo? Nós estamos juntos. Et s'il y a une sémence,
Se há uma semente, c'est qu'il y a aussi une récolte. é porque há uma recolta. L'offrande est une sémence. A força de uma semente. L'offrande est une sémence. A oferta é uma semente. Galates chapitre 6. Gálatas 6. Le verset 7. Versículo 7. L'apôtre Paul a dit quelque chose de très important. Apóstolo Paulo está falando uma coisa muito Sauf que des fois importante. nous utilisons seulement ces versets dans ngambu moko. Nós só utilizamos esse versículo num lado só. Mais il y a aussi un autre côté de Há négligence. outro lado também que nós La Bible negligenciamos. déclare ceci. A Bíblia diz C'est assim: qu'un homme aura sémé. aquilo que o homem semeia Il les moissonnera. é aquele que vai colher. Et ce verset, ce n'est pas seulement dans les mauvais côtés. E esse versículo não tem Cela só mau vaut aussi lado. la peine dans les bons côtés. Há bom lado nesse Donc ça veut versículo dire que também. la récolte, Quer dizer, a recolha, le secret d'une bonne récolte, o segredo de uma boa dépend recolta de la sémence aux hommes à semer. é aquilo que você semeia. Quand tu sèmes bien, Quando você semeia o tu bem, vas aussi recevoir de você bonnes vai choses. receber boas coisas. Ça veut dire que celui qui sème peu, Aquele que semeia paz recevra peu mon cœur. vai receber também. Mas celui Aquele que que recebe seme pouco, plus, recebe pouco. Aquele il que reçoit aussi semeia mais plus. e recebe mais. Jamais na mona motaloni ngubaloni abuki madesu. Eu nunca vi alguém colher, semear amendoim e colher feijão. Ce que sala bise ko yibi bilanga bato. Se acontecer isso é porque você roubou dos outros. Ce que tu sèmes, Aquilo que você semeia c'est ce que tu récoltes. é aquele que você vai recolher. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, Segundo Coríntios capítulo le 9, verset 6, versículo 6. l'apôtre Paul dit ceci. Apóstolo Paulo diz Ceux assim: qui sèment peu e aquele que semeia pouco récoltent aussi peu. recebe pouco. Lolenge ni omesala ko semer pas. Como é que você costuma semear a Deus? Qu'est-ce que tu as l'habitude à semer à Dieu? Qual é o seu hábito de semear a Deus? Moto ebakala ko pesa semence. Aquela pessoa que dá semente, Celui-là qui est digne de recevoir le aquele que semence. é digno de receber a recolta. Le secret d'une bonne moisson O segredo de uma boa se semente réside dans une bonne sémence. Amen. Sauf que lorsque tu as semé, quando nós estamos a semear, na banaki ko un peu ko réfléchir. eu estava a refletir. Zamba me maki na réflexion sur la sémence. Deus me levou na reflexão sobre semente. Les agriculteurs peuvent le dire mieux. Bakoko lo bango sou meilleur. Podemos falar melhor ainda. Lorsqu'on prend une sémence, Quando nós pegamos uma semente, généralement la sémence est à la camoquier. a semente é pequeno. La sémence peut être petite. A semente é uma coisa pequena. La quantité de la sémence, A quantidade da semente, des fois physiquement, fisicamente, ne correspond pas à ce que nous allons moissonner. também não corresponde daquilo que nós La vamos sémence, des fois, receber. peut être une graine. A semente pode ser grau, Mais lorsqu'il va à bota, mas quando ele cresce, et tu as la graine, mon côté. ele não permanece Mais só elle va grau, sous la graine, mas belé. ele cresce mais. Lorsque la récolte vient, Quando vem a la recolta, récolte vient essuyer les larmes de la difficulté de la recolta vem sémence. para tirar a lágrima da Lorsqu'on dificuldade prend da la semente. graine, Quando é grau, lorsque Seigneur est dans la bota, quando il cresce, y a une seule chose, Seigneur, tout há ça. uma coisa que você tem que La fazer. graine doit être enterrée. La graine, Seigneur, va enterrer yango. O grau tem que ser enterrado. Et Seigneur, il va kunda yango. Tem que ser enterrado. Lorsque la graine n'est pas enterrée, Quando você não vai enterrar o la grau, graine est quand même à o bota. grau não vai crescer. Lorsque tu mets une graine dans le frigo, Quando você tem grau dentro on da va continuer geladeira, à 50 ans. você deixa lá 50 Pour anos, la paix, bébé, Chili, non. vai apodrecer e acabou. Mais lorsque tu sèmes la Mas graine quando sur la você vai terre, semear embaixo da vouloir ou terra, pas, quand même, à bota. aí vai Et crescer. quand même, à germer. Vai crescer, vai Pour que la germinar. germination seulement. Para a germinação Et acontecer, c'est la graine à l'enterrer. esse grau tem que estar debaixo da Mais terra. beaucoup de gens ne comprennent pas Muita certaines gente choses. não entende essas coisas. Ah, mbongo na osimba ngote. Esse dinheiro não vou C'est vrai, tocar. j'ai donné ma vie à Jésus. Eu dei a minha vida a Jesus. C'est bien d'utiliser ce langage. É bom falar dessa Na linguagem. sa vie n'a pas. Entreguei a minha vida a Jesus. Mais nous ne comprenons jamais cette phrase. Mas não entendemos essa frase. Lorsqu'on parle du verbe donner, Quando nós falamos de verbo cela veut dire dar, autrement offrir. quer dizer Voilà oferta. pourquoi Romains chapitre 12, le verset 1 déclare Por isso Romanos 12,
L'apôtre Paul dit offrez à Dieu vos corps Ofertar a Deus o vosso comme un coração. sacrifice Como sacrifício. vivant, sain et agréable à Dieu. Vivo e agradável Donc a ça veut dire Deus. que lorsque je donne ma vie à Jésus, Quando eu dou a minha vida a tout de Jesus, moi devient une offrande à Dieu. tudo tem que ser uma oferta a Deus. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent, A oferta não é somente o mais l'argent dinheiro, en fait partie. mas o dinheiro faz parte. Tu peux offrir à Dieu ton temps. Você pode dar o Tu seu peux corpo a offrir à Deus. Dieu ta jeunesse. Pode dar a sua Tu juventude peux a Deus. offrir à Dieu ton travail. Pode dar o seu Tu peux trabalho a offrir à Deus. Dieu ta disponibilité. Você dá a sua Ça veut dire que disponibilidade a lorsque on fait Deus. sa vie en Christ, Você está dando a sua vida ça a veut dire que Cristo. tout de moi appartient à Christ. Tudo a Ele pertence Voilà a pourquoi Cristo. l'apôtre Paul va très loin. Por isso o apóstolo Paulo foi Alors mais longe. si je vis, Disse: se eu ce n'est vivo, plus moi qui vis. não é mais eu que Ah, mais vivo, c'est Christ qui vit mas en é moi. Cristo que vive em Ça veut dire mim. que tout de moi devient une offrande. Tudo do Cristo em mim Tout vem de de moi Cristo. commence à appartenir à Dieu. Tudo pertence a Mon Deus. argent appartient à Dieu. Meu dinheiro Je pertence a vais Deus. s'aimer dans la maison de Eu l'Éternel. tenho que semear na casa do Tout de moi Senhor. vient de lui. Que tudo que é meu C'est veio ça le dele. véritable sens de donner sa vie à Esse é Dieu. o verdadeiro sentido de dar a Donner sua sa vie vida a à Dieu Deus. veut tout simplement dire Dar a sua vida a Deus, tudo. donner sa Só vie à Dieu falar. comme étant une offrande. Dá uma oferta, dá a sua Lorsque vida a ta Deus vie como ne uma devient pas une oferta. offrande, lorsque vie ne comme une offrande était, Quando a sua vida ainda não se tornou tu n'as pas oferta, encore commencé à servir l'Éternel. você ainda não deu a sua On vida ao ne peut Eterno. jamais parler du service sans l'offrande. Você não pode servir a Deus sem oferta. Pourquoi on parle de la consécration? Quando nós falamos da C'est le fait consagração, de commis bonza. é uma coisa de se Il y a entregar. commis pesa. De se entregar. Nalingala balobi bien, il y a commis kaba. De se entregar. De Lorsque se besoin de entregar. commis kaba, Quando se diz ça veut dire entregar, que commis pesa comme une offrande. quer dizer você está se entregando como uma oferta. Qu'est-ce que tu as l'habitude à s'aimer à Dieu? Qual é o seu hábito? O que você costuma semear a Deus? Nini omesana kopesa nzambe? O que você costuma semear ou ofertar a Deus? Eu entreguei a minha vida a Deus, mas o meu dinheiro não. Lorsqu'il s'agit de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, Quando nós viemos semear na obra de Deus, você está a tirar as migalhas. Você procura as coisas que não têm valor. L'offrande est une sémence. A oferta é uma semente. Lorsque la graine continue à m'abeler, Quando o grão entra debaixo da terra, le prochain processus, o próximo procedimento, la graine est pourrie. O grão tem que apodrecer. Bien-aimé, lorsque tu vas copola na sia m'abeler, Quando nós apodrecemos debaixo da c'est le terra, synonyme de la mort. é o sinônimo da morte. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la mort. Não há vida cristã sem a morte. Mais comment c'est là? Você pode me perguntar o que On é ne peut isso? jamais servir Dieu sans mourir quelque Não part. podemos servir a Deus sem morrer em La qualquer vie lugar. chrétienne doit être une vie de consécration. A vida cristã é uma vida de Ça veut dire qu'il y a consagração. certaines œuvres qui doivent mourir. Você tem umas coisas da tua vida tem que Voilà morrer. pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Por isso nós falamos da nova. Ça veut dire que novo l'ancienne nascimento. vie doit mourir. Quer dizer, nessa vida você tem que En fait, morrer. c'est ce que nous avons sémé maintenant germer. Para que o que você vai semear pode Qu'est-ce que nous germinar. semons des fois? O que nós La semeamos, parole de Dieu est sémée quand il a vu ça. a palavra de Deus é Et semeada cette em nós. sémence-là, E essa semente, lorsque les hommes ont pourri, quando começa a les hommes ont apodrecer, germé l'amour de Dieu. está a germinar Les o hommes amor ont de germé Deus. la grâce de Dieu. Vai crescer a graça Les de hommes ont Deus. germé les bontés de Está a Dieu. germinar a bondade Ça do veut dire que Senhor. notre vie, Quer dizer, noutra et vida, Seigneur va pourrir quelque part. tem que apodrecer em La qualquer chair lugar. doit mourir O corpo pode afin que morrer l'esprit va para que o germer. espírito possa crescer. Alléluia. La graine de Seigneur l'épaule. O grão tem que apodrecer. Il n'y a pas de gloire. Não há glória, Il n'y a pas de grandeur avec não há Dieu. grandeza diante de Sans pour Deus autant mourir premièrement. se não morrer primeiramente. Tu veux la grandeur, bien-aimé. Você vai ver a grandeza. Você quer que Deus ergue a sua vida. Apprends à faire mourir certaines choses. Você tem que fazer morrer outras coisas. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Para que a glória de Deus possa se Des fois, nous manifestar. voyons les hommes de Dieu prêcher. Talvez nós estamos a ver o homem de Deus pregando. Eu quero ser como o pastor Tu Massacre. ne sais pas ce qu'il a pu faire mourir de Você sa não chair. sabe o que ele fez morrer na sua vida. Il y a des choses qui doivent mourir. Há coisas que têm que Il y a morrer. des nuits qui doivent être sacrifiées. Há coisas que você tem que Et ça, sacrificar. Tem outras coisas que você deve Il y a sacrificar. certaines choses que la chair doit être mortifiée. Há coisas que você tem que Afin mortificar. que l'esprit germer. Para que o espírito possa germinar. Alléluia.
Il y a des fois, Seigneur, tu perds des choses précieuses. Oh, você tem que perder as coisas que são mais preciosas para você. Para que nós possamos receber o que é mais importante. Dans 1 Roi chapitre 17. 1 Reis capítulo 17. Du verset 8 au verset 16. Du verset 8 au verset 16. Versículo 8 até 16. La Bible déclare. A Bíblia diz. L'Éternel parle à Élie. Deus falava a Elias. Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. Elias Tishbite. Amen. La parole de Dieu est adressée par Naïm. A palavra de Deus é preciosa a Et c'est ele. dans quel moment que Dieu adresse cette parole? É aquele em que momento que ele falava essa Ça palavra? m'adressait au moment, c'était la période de la sécheresse. Ele falou essa palavra no momento da La seca. sécheresse est frappée dans Moka. A seca entrou numa Parce cidade. qu'un homme de Dieu avait déclaré. Porque o homem de Deus tinha declarado. Parce que les rois ont amené la malamouté. Porque o rei não andava bem. Parce que le peuple s'est détourné. Porque o povo se virou contra Il n'y Deus. aura point de pluie. Não haverá chuva. Et E não caiu a chuva. mais sauf que la sécheresse, Mas só que na elle a seca, frappé Élie et Moko. ele também bateu o próprio Et Eli. la parole de Dieu s'adresse à Élie. E a palavra de Deus veio a Elias. Ça a-t-il Élie dans un torrent? Deus mandou Elias num torrente. Alors que kende kuna. Disse, vai lá, Ngai na komena kolesa yo. eu vou te alimentar. Alors j'enverrai des corbeaux. Disse, eu vou mandar os corvos. Na kotinda corbeau lesa yo. Vou mandar o corvo para te Et tu vas alimentar. boire l'eau du torrent. E você vai tomar a água do Je vais torrente. annoncer à quelqu'un à toi Malelo. Eu vou dizer nesta manhã, Les gens qui ont compris la loi de la semence aquele que cumprir a lei da et de semente la moisson, e a recolta, le Dieu de la provision se Deus lève da toujours. providência estará sempre aí. Quelle que soit la sécheresse qu'on frappe la Seja que boca. for a seca que vai Mais bater les na gens qui terra, ont compris cette loi, mas é aquele que vai ce sont cumprir les essa gens qui lei. sont épargnés. São aqueles que vão Il y a des gens qui ser vont pleurer quelque São part. aqueles que vão La chorar no crise outro va lugar. frapper. A crise pode Mais j'aimerais bater. t'annoncer à toi Mas eu vou te Malelo. anunciar nesta L'éternel manhã. de la provision est O Deus présent. da previsão C'est nesta vrai, la manhã. sécheresse est frappée dans Moka. A seca pode cair Mais na le Dieu de terra. la provision Mas o Deus da se provisão, rencontre avec son ele serviteur. vai estar sempre Alors com Élie você. va dans les torrents. Diz Elias, Et vai. de là, je vais te nourrir. Você, eu vou te Ce qui est alimentar. impossible, l'ami O Sabato. que é impossível aos olhos Libo dos sans homens, mesa possible. diante de Deus é Je possível. vais rien annoncer dans mon tomo qu'on attend Vou lelo. falar o que é C'est nesta manhã. possible dans ce temps de la crise. Que é possível neste La tempo moisson aqui, est comme en avina yo. que chega na sua Je vida a déclare ce revolta. matin Vou falar que nesta la manhã. moisson de Dieu sonne la vie à mon A revolta tomo. da manhã Ah, je entra na vida déclare de ce alguém. matin, Eu declaro c'est nesta que tu manhã. as semé dans l'œuvre de Dieu. Você semeou na obra Que de Dieu te Deus. le récompense. Deus possa te Que Dieu te recompensar. récompense. Deus possa te En ce recompensar. moment de crise, Neste momento da il crise, y a des gens. há pessoas Oyo ba miri église oyo. que as paredes Et dessa que l'on igreja va faire na vai bango. falar a favor deles. J'aimerais te rassurer ce Eu vou te matin assegurar nesta que tu manhã. n'as pas semé en vain. Você não Tu semeou em as vão. semé dans la présence de Dieu. Você semeou na Et presença l'éternel de la provision do Senhor da provisão. enverra un corbeau. Vai En ver ce temps de la sécheresse, nesse momento da seca para qu'on nourrit para que Fille. possa honorar a sua vida. Si tu crois le mot dans amen. Você acredita, diga amém. Loba gloire à Dieu. Fala glória a Deus. L'éternel envoie Élie dans les torrents. Deus mandou Eli Nakati ya torrent après cela. lá no torrente depois daí. Élie allié à Mélie. Ele comeu e bebeu. Mais la Bible déclare Maïssi. Mas a Bíblia declara que a água acabou. Comment est-ce qu'on vivre? Como é que ele vai sobreviver? C'est la question que je na tongo lelo. Alguém está se perguntando nesta manhã: Lolenge ni na vivre. como eu vou viver? Brase kangi. O braço está fechado, A loge kangi. todas as lojas fechadas. Ma marchandise ezo kendete. A mercadoria não estou a vender. Osala babenganinga. O trabalho já me expulsaram. Comment est-ce que je vais vivre? Como vou sobreviver? Mais ce matin, Mas nesta manhã, je suis venu t'annoncer le Dieu qui donne la sémence. é o Deus que dá a semente. Il est aussi le Dieu de la récolte. É o Deus da recolta. Le Dieu qui donne la sémence. Deus que dá a Il semente. est aussi le Dieu de la provision. É Deus da Le Dieu qui providência. a amené la sécheresse. Deus que levou a Est aussi seca. le Dieu de la provision. É aquele Deus da Au milieu de la provisão. sécheresse, No meio da j'aimerais seca, t'annoncer eu vou te un anunciar. homme qui s'appelle Jésus. Há homem que se La chama Bible Jesus. l'appelle A Bíblia lhe l'homme qui chama donne la vie. o homem que dá Lorsqu'il y vida. a la sécheresse, Quando há la seca, source d'eau vive. a fonte da água viva nunca secará. Quando o mundo secar, as portas do mundo vão se fechar. As oportunidades La vão se source fechar. d'eau vive. Mas a fonte de água viva
enviou vers une Elias. femme. Vai numa La mulher. Bible déclare A Bíblia que declara. cette femme était veuve. Essa mulher era viúva. Dans l'ancien temps, na tango akala, Não, lá antigamente, généralement ba veuve, as viúvas ezalaki baso bazalaki marginalisés. eram as pessoas que eram marginalizadas. Et surtout que ceux qui mobile atiki baniongo. E principalmente quando o marido deixa as dívidas. C'était les gens qui passaient des moments très souffreux. São as pessoas que passam um momento Des muito moments doloroso. très pénibles. Muito doloroso. Cette veuve E esta viúva atikaleka na farine. só tinha farinha. La Bible dit une poignée de farine. A Bíblia diz que só tinha uma panelinha de La Bible ne farinha. dit pas 1 kilo. Não era 1 quilo. Balobi sakité, Não era um saco. mais un poignet. Mas um pouquinho de farinha. Ndambo ya mafuta. E um pouco de azeite. Hallelujah. Nakata ndambo wana. Nessa pouca farinha que eles Dieu voulait tinham, bénir cette femme. Deus abençoou essa Mais mulher. Dieu envoie son serviteur après. Deus enviou o seu servo. Et ça va tout souba mituna ba question. Há outras pessoas que se fazem Mais perguntas. pourquoi tu vas kana offrir pas ça? Mas por que que nós ofertamos a Mais Deus? parfois dans kenda kana ma poche ba pasteur. Essas ofertas vão nos bolsos dos Aujourd'hui, pastores. cela pose beaucoup de polémiques. Há muitas Que ça polêmicas. soit sur la dîme, Seja que for no que dízimo, ça soit sur les offrandes. seja que for nas Donc, ofertas. Quando eu estava a conversar com uma irmã, disse: você é evangélico, você obriga as pessoas a pagarem o dízimo para enriquecer os pastores. Mas, bem amado, deixa eu te dizer uma coisa. Lorsque une autorité, Quando uma autoridade, lorsque un roi, quando um rei, lorsque un président quando um presidente manda alguém, à partir de ce moment, a partir daquele la momento, personne reçoit le mandat de cette personne. a pessoa recebe o mandato dessa pessoa. Ça veut dire que lorsque cette personne va en mission, Quer dizer, quando essa pessoa vai à missão, de sa part, a pessoa não está falando da sua mais la parte, personne représente la personne avec qui il a donné le mas ele mandat. está representando a pessoa que deu o Or, le mandamento a ele. serviteur de Dieu O servidor, o servo de reçu Deus, un mandat ele recebeu um mandato qui n'est pas le mandat des hommes, que não é mandato dos mais qui est le homens, mandat de Dieu. mas é mandato de Ils Deus. ont reçu le mandat spirituel. Você recebeu um mandato De sorte que lorsque espiritual. Bango Bazo soit 10 peu au fond, Quando ele está a receber esse automatiquement, dízimo, le automaticamente, Dieu qui les a donné le mandat Deus que lhe deu o est mandamento capable d'agréer cette offrande. é capaz de agradar essa Voilà oferta. pourquoi dans le 4e livre Lévitique, Por isso, lá no Levítico, on parle des offrandes destinées à la maison de l'Éternel. nós falamos a oferta Et destinada on à casa parle do des Senhor droits des Lévites. e nós falamos da lei de levitas, Direitos. Droits. direitos de levitas, Parce que c'était les hommes qui ont reçu le mandat. porque são homens que receberam o Lorsque mandato. le ministre Akeko représentait le président, Se alguém representa o presidente numa cidade, ele não vai no seu il nome, va au nom de l'autorité ele attribuée. vai no nome da autoridade que Et l'Éternel criou. envoie Élie avec un O mandat. Eterno mandou Eli Alors com il um va mandato. dans la maison de la veuve de Disse, vai na Sarepta. casa de uma Et mulher de là, je vais te nourrir. e lá eu vou te alimentar. Cette phrase m'a un peu tourmenté. Essa frase me tormentou. Comment l'Éternel a sorti dans mon salinaïe? Por que o Senhor estava mandando o Et seu puis, je servo me suis poigné à farine. numa mulher que só tinha pouco de Nada farinha a mafuta. e pouco de azeite? Bien aimé, les choses de Dieu. As coisas de Deus, bem Et quand on amado, a la chose à mon utilité. não acontecem como La coisas Bible do déclare mundo. Dieu prend des choses pleines de semences A Bíblia diz, Deus pega as pour coisas desse confondre mundo la sagesse para des hommes. confundir a sabedoria dos Mais homens. lorsque Dieu envoie son serviteur, Quando Deus enviou o seu servo, monsieur un mandat. lhe deu um mandato Il y a quand même à bénir la vie de la veuve. para abençoar a vida dessa viúva. La femme avait seulement petit. A un mulher peu só tinha pouco de de farine, farinha un peu d'huile. e pouco de Mais azeite. j'aimerais annoncer à quelqu'un Mas eu vou falar a que alguém la semence est que multiplicateur. a semente é multiplicadora. La semence, c'est lorsque c'est la mort lorsque tu A semente, quando você coloca, Mais le você jour usa. de la récolte, Mas um dia da il y aura recolta 50, vai ser 50, il y aura 100, vai ser 100, il y aura 10 000, vai ser 10 il y mil, aura 20 000. vai ser 20 Parce que mil. lorsque la semence entre sur la Porque terre, quando a semente entra na lorsqu'il y a terra, une copola, quando apodrece, lorsque cela va germer aí quando vai et germinar, comporter beaucoup de fruits, vai portar muitas la coisas femme avait boas. seulement peu. Só, Moi, ça n'a qu'à moquer. a mulher só tinha pouco, Mais Élie a y mas Elias veio. l'homme qui a reçu le mandat. Homem que recebeu o mandato. Élie n'est pas venu en son nom.
O Elias não veio no seu nome. Porque se fosse vir no seu nome, ele não viria. Vamos imaginar um pouco. Elias estava sentado na sua casa. Vai saber que vou na casa de alguém que só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Será que carnalmente ele ia mesmo? Ele ia falar aí não tem nada. Mas como ele foi um homem espiritual, o Senhor que lhe deu o mandato, ele foi a essa mulher. Quando ele chegou, a primeira coisa disse: mulher, traga-me água para me beber. Aleluia. Amém. Levaram água para ele beber. Elias continuou. Deve de ter piedade desta mulher. Disse: mulher, traga-me comida para se alimentar. Se essa mulher soubesse que a pessoa que causou a seca é a pessoa que veio com ele, a pessoa que criou a seca é aquele que está pedindo pão. Disse: mulher, traga-me comida para me comer. Disse: o Eterno é vivo, o teu Deus é vivo. Mas eu só tenho um pouco. Só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Escuta a sua declaração. É só para me fazer um bolo, para me comer e o meu filho, o bebê, e depois vamos morrer. Há uma coisa neste lugar. Está a falar que o tempo era mau. O pouco que eu tenho, talvez eu vou usar. Mas depois eu não sei onde vai ser. O que vai ser de mim. Depois não sei o que será de mim. Essa mulher pensou: depois de comer, ele vai morrer. Mas ele que não sabia, o Senhor enviou Elias. Ele era mesmo a vida. Essa mulher que Elias não veio no seu nome, mas veio naquele que é a vida eterna. Quando Elias chegou, disse: essa mulher falou bem, mas faça o que você falou. Faz para mim. Le jour où tu vas comprendre, o dia que você vai compreender de ofertar a Deus, a semer a Dieu, a semear a Deus, c'est le temps. É o tempo que o Deus vai exaltar a sua vida. Essa mulher semeou o pouco que ela tinha, ofertou ao servo de Deus. Mas a Bíblia declara: depois de Elias comer, não faltou azeite, não faltou a farinha. Era para comer e morrer. Se ele estava pensando comer e morrer, mas depois dele comer, ele comeu o outro. Depois de comer, comeu o outro. Parce que l'Éternel, o Eterno, il est l'Éternel des vies. Ele é o Deus Il da est celui vida. qui donne la vie. É aquele que dá vida. J'aimerais dire à quelqu'un Vou falar a que alguém l'offrande que a oferta mobilise le ciel abre o à notre céu faveur. a nosso favor. J'aimerais dire à quelqu'un Vou falar a alguém que l'offrande que a oferta ouvre des portes abre as à portas l'exaucement de nos prières. para Cette femme s'est resposta às commis nossas tuna. orações. Moi, ça c'est comme tuna. Essa mulher estava se Ce qui n'a perguntando: lié gâteau n'a pas couffé. se eu comer o bolo, eu vou morrer. Onde é que eu vou Mais ce parar? qui ne savait pas, Mas o que ela que não l'Éternel sabia, des armées que o vivant, Eterno do ce qui exército ne é savait vivo, pas, o que ela que não le Dieu sabia, de la que o provision, Senhor da il est le provisão Dieu qui pourvoit nos é o besoins. Deus que provê nas coisas que nós queremos. Alléluia. L'offrande A oferta ouvre la porte à l'exaucement. pode abrir as portas da resposta. Quando você vem semear a Deus, você espera Il y a receber. certaines choses E é certa que coisa la prière européenne soit montée. que a oração não vai te Mais dar. lorsque tu rajoutes cela avec l'offrande, Mas quando você vai ajudar a ouvre la porte à oferta, l'exaucement vai final. abrir a porta da J'aime ce resposta que para la a Bible sua déclare vida. dans 1 Samuel. A Bíblia diz no 1 Pour le Samuel. bagaisoro malamu. Tu parles souvent de cette Nós histoire. falamos sempre dessa Sur l'histoire, história. il y a Anne. A história de On se Ana. focalisera sur la prière de Anne. Mas nós focalizamos na Mais oração on dela. a Mas nós esquecemos uma le coisa. déclencheur du miracle de Anne. A abertura do milagre N'était da pas Ana premièrement la prière. não foi por causa da La Bible oração. déclare dans 1 Samuel A chapitre Bíblia diz 1. no 1 Samuel capítulo verset 1, 11. versículo 11. Bien-aimé, Anne Zoloba. Ana estava Alors falando: l'Éternel, o
O eterno. Si você me dá um je varão, prendrai cet eu enfant vou pegar et esse je te l'offrirai. eu vou te ofertar. C'est de là, bien-aimé, E aí, que le miracle de Anne a e a commencé. milagre de Ana J'aimerais annoncer começou. à quelqu'un, Eu vou c'est falar que la a alguém. prière ne peut pas te donner Se a oração não vai te dar, l'offrande, mas a oferta, la semence à a Dieu, semente a est Deus, capable d'accomplir é capaz de te dar. J'aimerais t'annoncer Vou te que anunciar. lorsque tu sèmes à Dieu, Quando você semeia a l'éternel de Deus, la semence o Senhor te da donnera semente, la moisson. Ele vai te dar Que Dieu te recolta. donne la moisson ce matin. Que alguém Que Dieu recebe a te donne la recolta. récolte de tes Que offrandes. alguém recebe a recolta desta oferta. Que Dieu te donne la E récolte. Deus te dá a recolta. Terminé par ici. Vou terminar aqui. Il y a beaucoup à parler. Tem muito a falar, mas o tempo é pouco. Mais le secret de recevoir, O segredo do receber il faut dans les données. é aí onde você tem que dar. Celui qui veut recevoir, Aquele que quer receber, primeiro tem que dar. parce que celui qui donne, Porque aquele que dá c'est un acte d'amour. é aquele que tem On ne peut pas aquele parler de valor. l'amour Quando não podemos falar do sans amor, parler de donner. sem você falar de dar. Se a mulher e o homem se gostarem, a mulher ao homem vai dar sempre à mulher uma coisa que é preciosa. Porque amor, interesse, a oferta é a oferta de dar, é o feito de semear. A Bíblia declara, João 3,6, que Deus amou o mundo, que Deus, quer dizer amor, está sentado no dar. O que é que você costuma dar a Deus? O seu amor a Deus reflete naquilo que você dá a Ele. Deus amou o mundo. Ce qui était E le plus Deus, précieux. o que era mais precioso para Ele. Deus não deu qualquer coisa, Dieu a donné son fils. mas deu o seu Filho Quand único. nous allons réfléchir sur ça, Quando tu vai refletir sobre isso, sauf que Jésus n'était pas seulement fils unique, Jesus não era somente il o est Filho aussi le único, premier fils de tous. era o primeiro filho de La todos. Bible l'appelle A Bíblia lhe le chama, premier né entre les morts. é o primeiro nascido Donc no ça veut mundo. dire, Quer dizer, pour tes hommes apporter la grâce dans l'humanité, para Deus levar a graça na Dieu a humanidade, sémé son premier né. Ele semeou o seu Dieu primeiro, a sémé o son fils primogênito. unique. Ele semeou o Cela veut primogênito. dire il a donné comme Quer dizer, offrande. Ele deu como Afin oferta que Ngana Yotopi, para que tu e eu Dieu sejamos a salvos. sémé un fils unique. Deus semeou um Mais filho único. après que Jésus ait ressuscité, Mas depois de Jesus parce qu'il ressuscitar, est lui-même la vie, que Ele mesmo é a la vida. Bible déclare A Bíblia que declara, lorsqu'il est mort, quando Ele morreu, Jésus est entré Ele entrou dans ce séjour de mort. lá no dia das mortes. Une semence. Era semente. C'est que Jésus a pourri. Ele tinha que apodrecer. Après avoir pourri, Depois de le apodrecer, troisième jour, no terceiro Jésus dia, était ressuscité. Ele ressuscitou. Il est lui-même la Porque semence. Ele mesmo é a Il est semente. lui-même la semence. Porque Ele mesmo é a Il est aussi semente. lui-même le consommateur. Ele é o consumador de semente. Il a été semé. Ele foi semear para que tu e eu sejamos Nous salvos. parler du royaume Hoje de estamos a Dieu. falar do Rei dos Céus. Dieu. Olha Il a Deus. plusieurs fils. Ele é o Parce filho. qu'un fils a été semé. Porque o filho foi semeado. Dieu Antes, avait un peuple. Deus falou. Aujourd'hui, Hoje, Dieu a une famille. Deus tem uma Parce que le família. premier-né, Porque o primeiro filho, c'est Jésus. Jesus, Nous sommes à Oyo. e nós Nous allons la balai qui naïe. somos como seus irmãos. Nous sommes aussi fils de Dieu. Se nós somos filhos de J'aimerais Deus, annoncer à quelqu'un eu vou falar a la alguém. loi de la semence A lei da et de la semente récolte. e da Quand recolta. reculer coexister, E enquanto que essa terra existir, não vai terminar na sua vida. parole de vie déclare. É a palavra da vida declara. Donc on va s'aimer. Enquanto que nós vamos semear, Donc on va récolter. enquanto que nós vamos Donc recoltar, le monde subsistera. enquanto que este mundo Donc vai ce monde existir, existera. enquanto que o mundo On va existirá, moissonner. nós vamos On va semear, s'aimer. vamos semear, vamos N'arrêtez pas de recoltar. s'aimer à Dieu. Não vamos parar de Quelles soient semear a les temps, les Deus. circonstances. Seja que for a N'arrêtez pas de circunstância, donner à Dieu. não vamos parar de Quelles dar a Deus. sont les Seja circonstances. for o tempo e a Parce que la circunstância. semence parle. Porque a La semente fala. semence a des oreilles. A semente Il y tem a des temps, ouvido. les circonstances. Seja o tempo e La a prière ne circunstância. parvient pas. A oração La não prière vem. ne te donne A pas. esperança, a Mas oração o não te Dieu dá. Mas est que você dá a capable Deus d'ouvrir le ciel. é capaz
vez de abrir os céus, vou falar hoje. Então, bien-aimé, É o tempo. Essas paredes falam com que você. Dieu se met dans l'église de Dieu. Aquilo que você semeia na casa do Senhor falará a favor de Reçois selon le nom você. de Jésus. Em nome de Je Jesus. déclare que reçois selon le nom de Eu Jésus. recebe em nome Que de Dieu te donne Jesus. la récolte. Que Deus te dá a Donne recolta. la récolte. Que Deus te dá a recolta. Aquilo que você semeou a Deus. Semé en vain. Aquilo que você semeou não semeou em vão. Você não semeou em vão. Você Dans la semeou maison du trésor. na casa do tesouro. Dans la maison du Quando trésor. nós semeamos na casa do L'éternel de la maison du tesouro, o trésor. Senhor da casa do Donne la récolte. tesouro, Ele te dá a Le Dieu de recolta. Massaki. Que Deus de Massacre Donne la récompense. te dá a recolta. Le Dieu de Massaki. Que Deus de Massacre Donne la te dá a recolta. Le Dieu de cette Que maison. Deus dessa igreja que te recompensa. Levantamos onde nós estamos. Commence à adorer à Dieu. Comece a adorar a Deus. Il y a des choses Há coisas que tes prières coupent à yoter. que a oração não vai te Mais ce dar. matin, Mas nesta manhã, a sua oferta é capaz on va de ta part. de falar da sua Au parte. nom de la bien-aimée. Começa a orar, bem amado. Começa a adorar a Deus. Commence à adorer cette Começa a adorar a Donne-lui Deus. ton offrande. Adora a Deus. L'adoration est ton offrande. A adoração Et maintenant, il va s'en filer. Et maintenant, la trône est là. que possa subir. Como vencer o desafio? elolenge nini ya kolonga badefi Ele não confia beneficiar a bênção do pai. mwana azwa lipamboli ya papa Tem que falar a mesma língua como o pai. esengeli balangage moko na papa Tem que enxergar como o pai. esengeli amona lolenge Se papa você enxerga diferentemente do pai, soki oza komona lolenge mosusu não vai kokoka na conseguir papa te beneficiar a bênção do pai. okokoka kozwa lipamboli Eliseu beneficiou a bênção de Elias. azwaki lipamboli ya eli Eliseu tentou falar como Elias. ote elize amekoli koloba Tentou lokola eli enxergar como Elias. amekolaki komona lokola Aonde eli que Eliseu não conseguia, esika elize akokaki ele te feria água. ya bande koloba Dizendo, cadê Deus de Elias? abande koba wapi nzambe ya Ah, lilaka ya kobola moko ekobebisa saki mobimba mpe pani nayebi solo soki nga naa na moto pembeni ye akoinfluence nga ape nako koinfluence kasi yo mokristo ozobanga nzambe baninga na yo pembeni bato babanga nzambe bosolola te nini bosolola nini naokanisisa yo babanda okanisisa yo oyebi bisiku wapi ntango oyo osalaka ntango bato basaka ntango bazoyemba ntango bazoyoka ntango bazokolata ntango mokolo mosusu akobunga oyo tooluka lelo eza baninga malamu oyo baasuna bisika ekobia oza na bisika oza na bisika A verdade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho